Imagine um automóvel em pleno século XIX. Agora imagine esse automóvel andando pelas ruas com rodas feitas de madeira. Imaginou? Pois essa era a realidade dos carros até o ano da abolição da escravatura no Brasil. Foi somente em 1888 que um escocês chamado John Dunlop conseguiu inventar para a bicicleta do seu filho mais novo uma roda revestida com uma substância elástica e impermeável estranha e raríssima na Escócia e em toda a Europa. Sorte de Dunlop foi que tal substância era mas muito abundante mesmo, longe dali, no interior da Amazônia, uma região quase sem dono, mas que existe sim, e que mais tarde se chamaria de Acre. O ponto de partida dessa saga histórica é esse. A borracha foi o principal motivo para o surgimento do conflito pela posse de tais terras. Aliás, prestando bem atenção, a gente percebe que não era só Brasil e Bolívia que queriam essa região. Bom, mas vamos por partes. Até metade do século XIX, a região era da Bolívia, sem dúvida. Mas e os índios? É claro que antes de tudo, antes da Bolívia, antes da borracha e até antes de Cabral, a terra toda era dos índios. Mas como tudo se centrava na Europa e como só quem mandava era o homem branco, a própria história acabou deixando os índios de lado, desconsiderando suas posses na cara dura. A terra é dos brancos e não se fala mais nisso. Bom, então legalmente a terra era da Bolívia. Isso porque haviam vários tratados internacionais garantindo, mas como a Bolívia estava mais interessada em coletar ouro na região de Potosí, nem sequer ligava para o Acre. Acontece que com o aumento da procura pela borracha no mundo todo, o governo boliviano se ligou e achou melhor estabelecer logo uma administração na região para não acabar perdendo a terra para os vizinhos ou para os piratas. E no começo até que foi fácil, pois quem disse que o Brasil queria ficar com o Acre? Queria nada. O que realizaram foi acordos e mais acordos, onde claramente abriam mão da região, dando o Acre de mão beijada para os bolivianos. A confusão só começou porque vários brasileiros seringueiros que já moravam na região há tempos não queriam perder suas terras. Até o diplomata Rui Barbosa entrou na história. Ué, Brasil, a terra deve pertencer a quem ocupa, mané. Pois bem, a Bolívia então instalou sede em Porto Alonso, atual cidade de Porto Acre, e até tentou mandar no pedaço. Mas os seringueiros insistiram, reclamaram e até conseguiram expulsar os representantes bolivianos que se encontravam por aqui. O único jeito achado pela Bolívia foi de alugar as terras para os Estados Unidos da América, que também queriam um pedacinho do lucro que poderia vir com a exploração da borracha. Só que não deu tempo, nem chegaram a assinar o contrato, de lesos que foram. Um diplomata que trabalhava no jornal O Comércio do Amazonas, de Manaus, soube de toda essa história e denunciou tudo para todo mundo. O Amazonas, outro que também estava interessado no bendito Acre, não gostou da ideia do arrendamento e os Estados Unidos logo desistiram de fechar negócio, porque não queriam confusão com o governo brasileiro, que era parceiro em outras transações comerciais. Na verdade, só quem se deu bem nessa foi o denunciante, Luiz Galvez Rodrigues de Arias, que decidiu resolver toda a parada ele mesmo, invadindo e proclamando o Acre um país. Pois bem, minha gente, em 1899 o Acre passava a ser um país independente, nem região da Bolívia nem do Brasil, com ministros nomeados e tudo mais que um país tem direito. Que altivez desse espanhol intrometido. Bom, o Amazonas achou que ia conseguir ficar com o Acre, mas foi por engano. Mandou até reunir uma comitiva de escritores e literários em uma expedição de poetas que enviou para ajudar na exploração do lugar. Talvez desse certo se não houvesse muita gente armada pela região, pois nos primeiros tiros das armas bolivianas, os poetas fugiram desesperados, procurando abrigo nos seringais mais próximos. Ainda bem que ninguém morreu.
Depois, a Bolívia quis retomar a região e finalmente conseguiu realizar o arrendamento da terra para os Estados Unidos. Os brasileiros foram à luta armada, comandados por um oficial gaúcho chamado Plácido de Castro, e finalmente um diplomata gordinho conseguiu mediar a situação e estabelecer limites dentro de um tratado definitivo pela posse da terra. Mas isso tudo a gente só vai entender melhor na segunda parte desse vídeo, para esse não ficar tão longo. Então comenta aí embaixo o que você acha sobre o começo dessa luta danada pelo Acre e se inscreve para continuar acompanhando essa saga tão simpática e tão interessante.